Realizar sonhos. Quem nunca sonhou com alguma coisa ou sonha até agora? Mas, meus queridos e nobres irmãos, se nós pararmos para pensar em alguns dos sonhos que já realizamos, alguns eram muito melhores quando eram apenas sonhos. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente sonha, por exemplo, com uma mulher, com morar em um determinado lugar, comprar um determinado veículo, uma viagem. Só que, ao conseguirmos realizar esse sonho, percebemos que não era tão bom quanto a gente achava que era. No caso de uma casa, você pode não se dar bem com os vizinhos, pode não se dar bem com o novo clima do lugar, até mesmo os impostos que são cobrados pelaquela nova residência. A mesma coisa acontece com um carro esportivo, por exemplo. A pessoa sonha, adora aquela potência, mas na hora de fazer a manutenção, sente saudade do seu antigo veículo. Essas coisas fazem com que muitas pessoas pensem: cara, era muito melhor quando era apenas um sonho, quando eu lutava iludido para realizar esse sonho. Porque depois de realizar, ele meio que se tornou um pesadelo, ou não era tão bom quanto eu achava que era. Geralmente isso acontece pela falta de grana. A pessoa calculou errado esse sonho. Achou que ia ter uma despesa X e acabou gastando muito mais. Aquele bem, aquela conquista, requer muito mais do que ela tem. Agora, pare para pensar, se você fosse uma pessoa ruim e também tivesse os seus sonhos, mas tivesse grana demais, já realizou tudo o que você quis na sua vida. Se os sonhos não viraram um pesadelo, já que você tem grana de sobra, a maioria desses exemplos que nós demos aqui é uma questão de erro de cálculo. Mas se você fosse uma pessoa ruim e tivesse grana suficiente para já ter realizado todos os seus sonhos, muito provavelmente você se tornaria uma pessoa frustrada. E sendo uma pessoa frustrada e ainda inimiga de Deus, o que você teria agora como meta de vida? Quais seriam os seus planos? Você não acredita em Deus, você é uma pessoa ruim e você já realizou todos os sonhos banais que é possível realizar nesse mundo materialista. Todo sonho material você já realizou. De tudo que é bom você já provou e pode provar o tempo todo. Pessoas normais, quando conseguem isso, ficam satisfeitas. Você consegue ver no rosto a expressão de satisfação, inclusive em ajudar o próximo. Muitas se dedicam a isso, mas pessoas como Titio Bill só pensam em uma coisa: adquirir mais poder, o máximo de poder possível. Começa a tentar reinventar o mundo. Coisas que nós temos como certo, ele quer simplesmente mudar. Eles estão percebendo, e não só ele, mas uma elite, que nós chamamos de elite da sombra, alguns chamam de Iluminar, né? Aquele nome, senhores do mundo. Mas esse grupo, essa elite privilegiada, começou a perceber que a verdadeira riqueza deste mundo é o próprio mundo. São as coisas que o Criador fez. E agora eles querem se apoderar delas. Seja terras produtivas, como ele e a turma dele vem comprando cada vez mais, seja a nossa água e agora o nosso alimento. Eles querem se apossar dos nossos alimentos e substituir para ganhar mais dinheiro e poder. E a questão agora não é tanto dinheiro, porque eles já têm dinheiro. Eles são os donos das maiores fontes de dinheiro, dos serviços essenciais de muitos países. Então o dinheiro entra para eles sem eles moverem um único dedo. A questão agora é poder. Quem controla o alimento, controla também a vida. E é exatamente aí que Titio quer chegar. Para você ter uma noção, o próprio Ratinho, a gente já mostrou isso aqui, o Ratinho falou que já não compensa mais criar gado no Brasil, ter terras no Brasil. Ele falou isso aqui. Inclusive, para refrescar nossa memória, vamos rever aquele momento que o Ratinho fala isso em um podcast. Veja junto comigo. Gado eu quase não tenho mais, tenho pouco gado. Eu já mexi mais com gado. Mas por que você tem pouco agora? Porque quando a Friboi entrou no negócio, eu sou um cara de uma visão diferenciada. Quando eu falei, pô, essa Friboi, ela vai fazer o preço da carne. É isso aí. Vai ficar muito grande, isso em Goiás. vai fazer o preço da carne. Eu falei, eu vou sair. Você vai brigar com o cachorro grande? Não. Daí eu saí. Eu fiquei com uma commodities mais tranquila, que é soja, milho, café, né? Lá em Goiás aconteceu a mesma coisa. Goiás era um estado de gado, mas com a Friboi, aí ela que determina o preço. E aí o pessoal começou a sair. E Goiás começou a vir a soja em Goiás também, que é muito mais vantagem. Sem dúvida. Você se preocupa com essa onda do MST, Ratinho? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você perguntasse para mim se eu compraria fazenda hoje, eu diria que não. Eu não compraria. Eu não tenho segurança jurídica com o MST. Hoje eu não compraria. Sim. Com o marco do
regulatório do Zinho, eu não compraria. Então, como empresário, eu não compraria. Contra fatos não há argumento. A mesma coisa também fez o Zezé de Camargo na sua fazenda É o Amor, com mais de 1.500 hectares, em uma posição privilegiada, também abandonou o gado. Dentre os vários motivos que a imprensa tenta, pelo menos tentava enquanto ele estava de bem com todo mundo, alegar, não, é porque ele está preocupado com os animais, com a vida animal. Na verdade, nas entrelinhas está a verdadeira resposta. Ele parou de vender gado porque não é mais sustentável. É a mesma coisa do Ratinho. Ele percebeu que isso não era sustentável. Muito trabalho e o lucro cada vez mais reduzido por causa do monopólio que está sendo criado, como bem explicou o Ratinho. A Friboi literalmente está dominando aqui no Brasil e pedindo que outros agricultores possam ter algum lucro no negócio, porque eles ficam reduzidos. O cara que é independente, ele literalmente não consegue mais ter lucro, já que o monopólio pertence a essa empresa e você sabe com quem ela tem ligação. Então, já não é difícil você imaginar o que aconteceria, por exemplo, se o Titio Bill comprasse uma Friboi da vida, só como exemplo. Ele passaria a ter um monopólio de um dia para o outro, aqui no nosso país. Só que ele é guloso, ele quer no mundo inteiro. Então, a dica do nosso querido irmão Filmes Históricos vai deixar claro que o que Titio Bill quer fazer é tornar cada vez mais cara e dificultosa a criação de gado. Por isso é que você vê um Zezé de Camargo e um Ratinho indo embora, pulando fora. E veja, eu estou colocando dois nomes grandes que todo mundo conhece, mas são milhares de criadores individuais, independentes, que estão abandonando o negócio. Está ficando cada vez mais gourmetizado o negócio, monopolizado, e é exatamente esse cenário que os donos do mundo querem criar, assim como já fizeram com as pessoas. Convencer a massa da população a sair do interior, que aquilo era coisa brega, usaram muito Elvis Presley na época para provar isso ao cidadão de bem. Olha, sai daí, isso é coisa de gente burra, é coisa de gente que não quer nada com a vida, sai do interior, vai para cidades, isso é que é moderno, isso é que é progredir, isso é que é sucesso. Então as pessoas começaram a ir, até pegar trem era visto como uma coisa de gente jeca. O negócio era você ter o seu carro. Então, por conta disso, veja como é que a gente vive hoje, em verdadeiras selvas de pedras, em casas minúsculas, espremidas umas nas outras, principalmente aqui no nosso país. E agora o próximo passo dessa revolução está sendo dado, que é tirar essa comida orgânica que nós temos na nossa mesa. O que eles querem agora é colocar o produto deles, que parece carne, igualzinho no filme, Parece carne, tem gosto de carne, tem cheiro de carne, mas não é carne. A carne verdadeira vai ficar gourmetizada e monopolizada na mão deles. Como eu já sei que você tá pra lá de curioso, pega agora mesmo o restinho de peru com batata frita e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Titio Bill quer mudar a pecuária tradicional, a substituição da carne bovina pela carne artificial. Uma matéria de 22 de dezembro de 2025 e que, quando nós começamos a falar há 11 anos atrás, era teoria da conspiração, Eu lembro que quando eu fiz um dos primeiros vídeos falando sobre a substituição da comida, por essa comida de plástico, comida de cocô que eles vão fazer, eu lembro que teve uma pessoa que disse: caraca, mano, você tem uma mente muito fértil, deveria escrever ficção científica. Aí eu pergunto, cadê esse babaca agora? Cadê esse intelejumento agora? Agora é matéria da mídia, meu irmão, não é mais especulação não. Não é mais tradução de entrevistas que eles deram lá nos países estrangeiros, como a gente fazia, eu traduzia. Não é mais isso não, agora é matéria aqui, ó. E agora, cadê essa galera? É a mesma que também vai aceitar com facilidade. Não, mas isso aí é bom pra nós, vai ficar mais barato. Se os nossos órgãos que fiscalizam, que são incorruptíveis na cabeça do gado, disser que é bom, eles vão encher o bucho, até porque é mais barato. Vão dizer que é mais barato e mais saudável, como se o homem fizesse alguma coisa que é melhor do que o criador faz. Enfim, continuando. Bilionário e um dos maiores donos de terra dos Estados Unidos, Titio Bill defende alternativas à carne bovina como estratégia para reduzir emissões de metanol, impactos ambientais e pressão sobre o uso da terra, apostando em proteínas artificiais e à base de plantas como caminho para o futuro de alimentação. Isso aqui, meus irmãos, infelizmente, nessa plataforma chamada YouTube, a gente não pode discutir. Qualquer coisa que negue essas mudanças que eles estão falando aqui é tido como desinformação e não passa nessa plataforma, não pode ser divulgada aqui nessa plataforma.
né? É triste isso porque com essa narrativa colocada como regra absoluta, inquestionável, não é difícil vir um político e dizer, olha, em nome da sociedade eu vou colocar então aqui uma nova taxa, né, para quem cria gado, por exemplo. Já que está prejudicando o mundo, nós vamos criar uma nova taxa para tornar mais caro e mais difícil e com isso desmotivar outras pessoas a continuarem com essa prática que está prejudicando o mundo. É assim que eles fazem. Se você hoje pensa, caramba, por que eu trabalho tanto? Porque eu tento economizar, porque eu me ferro, não sou uma pessoa que vive luxando. Eu me ferro tentando economizar e não consigo comprar uma terrinha para eu criar o meu gado, para eu criar minhas galinhas, é justamente porque esses caras não querem. Entende, família? Através dessas narrativas, eles conseguem criar regras que tornam mais cara essa sua conquista. Que é justamente para isso, para que menos pessoas consigam, para que mais pessoas saiam disso e desistam. Literalmente é isso. A discussão sobre o futuro da produção de alimentos voltou ao centro do debate global após a declaração do empresário e filântropo Titio Bill, um dos maiores donos de terra dos Estados Unidos, que defende uma mudança profunda no modelo tradicional da pecuária bovina. Em um contexto de avanço das mudanças climáticas, pressão ambiental crescente e a necessidade de reduzir emissões de gases de efeito estufa, Gates propõe que a carne bovina seja progressivamente substituída por alternativas artificiais e produtos à base de plantas, especialmente em países mais ricos e com alto consumo de proteína animal. Então o que ele está falando aqui é ir tirando. Vai tirando, deixa desabastecer, desincentiva, como a própria Europa já tem feito. Ela tem comprado, o governo usa o dinheiro do povo para comprar essas terras. É óbvio que você sabe que o governo não tem essa grana, então ele pode até dar a moeda ao povo ali, aquele papel, o povo bota no bolso, mas quando chega lá nas prateleiras vai ver que as coisas duplicaram o preço do dia para a noite, justamente porque vai ser pago do dinheiro dele mesmo. É como se eu pagasse a você com o seu próprio dinheiro, porque eu não tenho poder para fazer isso, mas o governo tem, eu só se eu te roubar, eu posso fazer isso, mas eles têm o poder da caneta. Por exemplo, uma Coca-Cola está sendo vendida por R$10, ele te paga os R$10 e no outro dia ele sobe para 20. Então, na verdade, você não ganhou nada, porque você ia pagar 10. Agora você tem 10, mas precisa pagar 20, falta 10 de novo, ou seja, o valor real do produto, o que ele te deu é fantasma. O governo tem o poder para fazer isso, o cidadão comum não tem. Continuando, a posição do empresário, divulgada em conteúdos publicados pelo Compre Rural com base em informações do Bloomberg, não surge de forma isolada. Ela está inserida em um debate mais amplo sobre como alimentar uma população mundial crescente sem ampliar os impactos ambientais associado à agropecuária, setor frequentemente apontado como um dos principais emissores de gases responsáveis pelo aquecimento global. O que é interessante aqui, meus irmãos, é que eles querem fazer esse plano mirabolante aqui de substituir toda a alimentação do ser humano, em vez de simplesmente conscientizar as pessoas. Se o problema é a população que está crescendo, que isso também é uma coisa questionável, ela cresce em umas áreas e diminui em outras, mas vamos dizer que eles estejam certos nesses dados. Por que não incentiva, não conscientiza? Por que não acaba, com programas que acabam incentivando que as pessoas tenham mais filhos? Era simplesmente resolver isso, começar a conscientizar, mas não é isso que eles querem. A ideia não é essa, você pode até comprar essa ideia, mas está longe de ser a verdade. O método no centro da crítica à pecuária bovina. Segundo Gates, o problema ambiental da pecuária está no sistema digestivo dos bovinos e de outros herbívoros, que libera grandes quantidades de metanol durante o processo de fermentação etérica. Esse gás é considerado um dos mais agressivos ao clima, embora tenha uma permanência menor na atmosfera há cerca de 12 anos. Seu potencial de aquecimento global é até 86 vezes maior do que o dióxido de carbono CO2 no curto prazo. Dados citados pelo empresário indicam que as vacas são responsáveis por aproximadamente 6% das emissões globais de metanol, enquanto mais de 60% desses gás provém de atividades humanas. Além dos impactos climáticos, o metanol também está associado aos efeitos negativos sobre a saúde humana, a produtividade agrícola e o equilíbrio dos ecossistemas. Gates argumenta que reduzir o rebanho bovino global e substituir a carne tradicional por alternativas tecnológicas poderia gerar uma queda expressiva nas emissões, além de diminuir problemas relacionados ao manejo de dejetos, uso intensivo da terra e bem-estar animal. A carne artificial à base de plantas como solução. Aí eles vão falar aqui dessa planta que ele quer colocar aqui, usar a planta para fazer a carne. Mas é o Titio Bill mesmo que estava provando esses dias, e eu já mostrei para vocês faz alguns anos, ele mostrando lá como ele transforma a água de cocô, água de fezes, em água limpa de novo. Carne também de cocô, eles estão fazendo tudo isso para vir aí pela frente. Agora é claro que no início precisa ir aos poucos, precisa ir lento,
né? Se você vai parar para pensar aqui em terra, como ele está falando, é óbvio que essas plantações também vão usar terra, né? Se vai fazer as carnes de planta, precisa usar terra. É uma coisa que simplesmente não cola, meus irmãos. Agora, a gente fica em plena desvantagem aqui, por quê? Porque o Titio Bill pode falar à vontade a sua versão, mas especialistas, né, que estudaram o assunto e que não concordam com ele, quando tentam debater, são barrados por plataformas como essa, né? As suas versões são colocadas e classificadas, não importa o grau de estudo, não importa o quão diplomada seja a pessoa e especialista no assunto, se ela não concorda com a narrativa do Chapa Branca. O que é o Chapa Branca, Davi? São esses cientistas que trabalham para algum grupo, um grande grupo, que tem grandes empresas por trás. Então essa galera aí vai seguir o que a empresa manda, o que a empresa paga o salário dela. Vão dizer que isso é conspiração. Não, apesar deles receberem o dinheiro, eles vão estar sempre em pró-ciência, conversa fiada, né? Tanto é que os que não são chapa branca, que são especialistas, mas não trabalham para nenhuma empresa, eles não concordam com isso e tem outras explicações para tudo que a gente vê no mundo. Mas essas explicações nós não podemos nem citar aqui, nem mostrar para vocês. Eu poderia colocar pelo menos 10 grandes nomes aqui explicando, né? Mas tem um bom exemplo para você lembrar. O Luc Montagnier, né, descobridor do vírus do HIV, era um cientista sem igual, um gênio, né? Até ele começar a discordar da origem daquele probleminha que afetou o mundo inteiro. Foi só o Luc Montagnier dizer não, isso foi feito em laboratório, assim, assado, que aí ele passou a ser um idiota. Inclusive disseram que quem merecia o prêmio Nobel era assistente dele, não ele, né? Então é assim, você é desmoralizado da noite para o dia, dependendo da posição que você assumir, né? O que a gente vê aqui na política brasileira, meus irmãos, não é diferente lá fora, né? Na verdade o Brasil é uma cópia mal feita dessas coisas que acontecem lá fora, né? Felizmente, meus irmãos, é isso que a gente está vivendo hoje em dia. E se prepare, né? Porque esse é o novo normal, né? Se a gente pudesse ter uma visão do mundo daqui a 100 ou 200 anos, você veria exatamente isso. As pessoas iriam olhar para nós até com um certo nojo, talvez, não é? Porque a narrativa vai ser essa. Olha, essa carne aí que eles comiam era ruim, era contaminada, era mal, né? Porque eles tiravam a vida dos animaizinhos. O pessoal é muito mal. Como é que eles tinham coragem de comer assim, né? Por um capricho, não sei o que. Vai ser lembrado assim, porque esses caras dominam, né, a narrativa. É aquela coisa que eles já falaram também, né? Que as 13 famílias já disseram em alto e bom som, né? Dê-me o controle do dinheiro e não me importa quem faça as leis. É exatamente isso, né? Então eles não estão nem aí se o teu lado é conservador, se o teu lado é liberal e de esquerda, não interessa, né? Quando eles controlam o dinheiro, é aquela coisa, eles chegam para os caras e dizem, olha, eu vou injetar aí tantos bilhões aí no teu país, o que eu quero é que tu aprove isso aqui para mim. E o cara aprova, não importa o lado, né? Porque ele sabe que sem dinheiro também acaba o amor, né? As pessoas apoiam até o momento. O que está acontecendo, por exemplo, com o Donald Trump. O Donald Trump tem perdido muito espaço lá nos Estados Unidos, não está podendo fazer metade do que ele estava fazendo no começo do mandato. Por quê? Porque começou a doer no bolso do americano. Algumas mudanças, meus irmãos, precisam mesmo, já falei isso aqui para você, né? Se você começar a malhar, você vai se sentir fraco no processo, né? Fica com o braço todo dolorido, as pernas todas doloridas, os peitos parece que vai rasgar no meio. Quando você começa a malhar, é assim, você está ficando mais forte, mas o processo é doloroso. O processo faz te sentir até um doente. Mesma coisa se você começar a investir, se parar de gastar, trocar de carro, não vou economizar meu dinheiro para eu construir algo que vai me render algo no futuro. O que é que acontece? Nesse período, todo mundo vai olhar para você, fulano está quebrado, fulano anda com as mesmas roupas, fulano está com um carro velho, fulano está lascado, mas deixa que você está ficando mais rico, né? Mas é assim que funciona o processo. Todo processo é doloroso, né, meus irmãos? Então, as pessoas não entendem isso. Hoje o povo quer tudo assim de imediato, eu quero aqui, eu quero agora, né? E aqui e agora é isso que o sistema tem. É justamente isso que o sistema se aproveita. Enfim, meus irmãos, esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Se isso aconteceu, passe o vídeo mais adiante para que as pessoas se conscientizem do que vem aí pela frente. Sinceramente, nessa questão aqui vai ser muito difícil mudar, porque os caras controlam literalmente a economia, né? E controlando a economia fica fácil de implementar regras absurdas, ainda mais que a gente não pode debater, né? É proibido em plataformas como essa, então fica só a versão deles sendo falada e consequentemente criadas leis em torno disso, né?
mas aquele bifezinho que você gosta, a comida que o Criador deixou para todos nós, ela daqui a pouco tempo será só uma lembrança. É questão de anos para isso acontecer. Então, para quem quer saber mais sobre como a espiritualidade age na vida das pessoas e como esses caras como o Titio Bill seguem ordens de uma mente milenar, adquira o nosso velho Diário do Davi. Tem muita informação lá, que vai desde um saci até as 13 famílias. Anos de pesquisas está no nosso velho diário, lá na Hotmart, 10 vezes sem juros. Versão que eu recomendo para você é a versão em PDF, porque logo agora no próximo ano vai ter atualização, tá certo? E com o PDF você vai estar se atualizando. Você só vai lá, né? Quando você compra na Hotmart, você cria um cadastro, fica cadastrado na plataforma. Então, se o produto que você comprou há 10 anos atrás, ele atualizar, você vai lá e atualiza de novo, baixa de novo, né? Você tem o poder de baixar quantas vezes você quiser. Então, isso é muito bom e nos permite atualizar o produto, tá certo, meus irmãos? Para quem gosta do livro físico, também tem, né? São quase 900 páginas com muita informação. Mas a vantagem do PDF é que ele é um produto vivo, tá certo, meus irmãos? Então é isso. 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Hotmart é uma das plataformas mais seguras para fazer esse tipo de transação. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!